Você já sentiu que algo está errado com o mundo? Que há uma inquietação no ar, um peso invisível que paira sobre as nações? As guerras, as divisões, o medo constante, a sensação de que estamos à beira de algo grande e terrível. Não é coincidência. Há séculos, palavras antigas já previam este tempo. E o que parecia distante agora se cumpre diante dos nossos olhos. Seria o caos que vivemos hoje o eco das profecias bíblicas ganhando vida? Em Mateus 24, Jesus disse: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ouvimos essas palavras há gerações, mas nunca pareceram tão atuais quanto agora. Guerras se multiplicam, povos se levantam contra povos, e o medo se torna parte da rotina humana. A cada notícia, percebemos que o relógio profético está avançando. Os sinais estão em toda parte. Terremotos, enchentes, secas extremas, pandemias e uma sociedade cada vez mais fria e dividida. A Bíblia já advertia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Estamos testemunhando exatamente isso. Corações endurecidos, a compaixão desaparecendo, e uma humanidade que parece se afastar da luz em busca de seus próprios desejos. Mas o que está realmente acontecendo por trás desse caos global? Seria apenas o resultado das decisões humanas ou há algo espiritual acontecendo nos bastidores? As Escrituras afirmam que há uma batalha invisível sendo travada, não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6, 12. O que vemos é apenas o reflexo de uma guerra espiritual muito mais profunda. O mundo está sendo preparado para um novo tempo, e as profecias apontam para um período de confusão, engano e preparação para a chegada de algo ou alguém. Em Apocalipse 13, fala-se sobre um sistema global que surgirá, unindo nações, controlando economias e manipulando mentes. Hoje, vemos os pilares desse sistema se formando diante de nós, disfarçados de progresso e segurança. A tecnologia avança a passos tão largos que parece ultrapassar nossa capacidade de controlar o que criamos. O ser humano brinca de ser Deus, modificando vidas, manipulando a natureza e desafiando os limites do próprio Criador. Mas será que essa busca por poder e controle não está exatamente dentro do plano profético? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Segundo Timóteo 4:3. Estamos vivendo esse tempo. A verdade é que o caos não surgiu do nada. Ele foi anunciado. O que vemos é o cumprimento gradual de promessas antigas, tanto de juízo quanto de esperança. Deus nunca escondeu o futuro, apenas o revelou a quem tem olhos para ver. O livro de Daniel, por exemplo, fala de impérios que se levantariam e cairiam até o surgimento de um último reino, o reino de Deus, que jamais será destruído. Muitos preferem ignorar os sinais, dizendo que tudo é coincidência. Mas o Espírito Santo continua sussurrando ao coração dos que buscam discernimento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. O problema é que a correria da vida moderna abafa esse chamado. O barulho do mundo é tão alto que poucos ainda conseguem ouvir a voz divina que alerta e consola. Não é difícil perceber que há algo diferente no ar. Uma sensação de urgência, como se o tempo estivesse se acelerando. Tudo parece caminhar para um clímax espiritual. Jesus comparou esse momento às dores de parto. Mateus 24:8. Mostrando que quanto mais perto estivermos do fim, mais intensos e frequentes seriam os sinais. E de fato, nunca o mundo esteve tão convulsionado. Há uma geração que está testemunhando tudo isso sem entender o que significa. Jovens crescem sem referências espirituais, enquanto a verdade é substituída por opiniões passageiras. A fé se torna motivo de zombaria, e o mal é chamado de bem. Isaías 5:20 já advertia:
Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Estamos vivendo exatamente essa inversão moral que antecede o juízo divino. No entanto, não há motivo para desespero, pois as profecias não foram escritas para gerar medo, mas para despertar. Elas são um alerta, e ao mesmo tempo, uma promessa de que Deus ainda está no controle. Mesmo quando tudo parece ruir, há uma mão soberana guiando o curso da história. O caos não é o fim. É o prenúncio de um novo começo. Cada sinal é como um toque de trombeta, chamando os filhos de Deus a despertarem. É tempo de se voltar à palavra, de discernir o tempo em que vivemos e de se preparar espiritualmente. Pois quem anda com Deus não é surpreendido pelo futuro, é guiado por Ele através dele. A pergunta é: estamos prontos para o que vem? Muitos sentem medo ao ouvir sobre profecias, mas o medo é substituído por paz quando entendemos que o propósito de Deus é restaurar, não destruir. Ele está permitindo o abalo das estruturas humanas para revelar o que é eterno. E quando tudo que é passageiro cair, somente a verdade permanecerá. Essa é a promessa para os que confiam no Senhor. O caos atual é, na verdade, um convite. Um chamado para olhar além do visível e perceber o espiritual. Deus está falando através dos sinais, pedindo que voltemos a Ele antes que seja tarde. Como disse em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A cura, se houver arrependimento. E assim, enquanto o mundo mergulha em incertezas, há uma esperança silenciosa brotando entre os que conhecem as Escrituras. Eles sabem que nada disso é por acaso, que cada notícia, cada crise e cada conflito são peças de um grande quebra-cabeça espiritual se encaixando. O fim não é o fim. É apenas o começo do cumprimento do plano perfeito de Deus. Há uma verdade que muitos ignoram. As profecias não foram dadas apenas para os antigos, mas para nós, que vivemos os últimos dias. Cada geração recebeu sinais, mas a nossa é a que mais se aproxima do cumprimento final. Jesus alertou: quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Mateus 24:33. Estamos vendo todas essas coisas diante dos nossos olhos, e ainda assim, o mundo vive como se nada estivesse acontecendo. A humanidade caminha distraída, fascinada por tecnologia, poder e prazer. Nunca houve tanto conhecimento, mas também nunca houve tanta confusão. As pessoas buscam sentido em tudo, menos em Deus. Vivemos uma era em que o homem acredita poder definir o que é certo e errado, apagando as fronteiras morais que o Criador estabeleceu. É o mesmo erro do Éden. Querer ser como Deus, mas sem Deus. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos seriam enganados. Mateus 24:24. E o engano hoje é sutil, elegante e convincente. Ele se apresenta como progresso, liberdade e amor, mas no fundo esconde uma rebelião espiritual contra o Criador. Ideologias surgem prometendo um mundo melhor, mas o resultado é sempre o mesmo: divisão, dor e vazio. O inimigo não precisa mais de guerras para dominar. Ele usa a distração e a confusão. Estamos em uma era em que as palavras de Paulo a Timóteo se cumprem. Os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. 2 Timóteo 3:2. Basta olhar ao redor. As redes sociais tornaram-se espelhos do ego humano, onde o amor próprio substituiu o amor ao próximo. O culto ao eu é o novo altar do mundo moderno. Mas Deus nunca perde o controle. Ele permite que as trevas avancem até um limite, para então revelar sua luz. Assim foi com Israel. Assim será conosco. As profecias são um mapa, e cada versículo é um lembrete de que nada foge ao plano divino. Quando tudo parece estar desmoronando,
É sinal de que Deus está preparando algo novo, um recomeço para os que permanecem firmes na fé. O Apocalipse não é um livro de terror, como muitos imaginam. É uma revelação de esperança, uma carta de amor para aqueles que escolheram crer, mesmo em meio ao caos. Lá, Deus mostra o fim do mal, a vitória do Cordeiro e a restauração de todas as coisas. Apocalipse 21:4 diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Essa é a promessa final. Mas antes da restauração, vem a purificação. E essa purificação começa com o abalo. Ainda uma vez, abalarei não só a terra, mas também o céu. Hebreus 12:26. Tudo que pode ser abalado será abalado, para que apenas o que é eterno permaneça. O que estamos vivendo agora é esse processo. Deus permitindo que o transitório caia, para que o verdadeiro valor espiritual seja revelado. O medo domina o coração de muitos, mas o medo só existe onde a fé está adormecida. Deus nos chama a olhar para além das manchetes e enxergar com olhos espirituais. Ele está dizendo: Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Mesmo em meio às guerras, pragas e confusões políticas, há uma proteção divina sobre aqueles que guardam sua fé e permanecem em oração. Há um despertar silencioso acontecendo. Pessoas em todos os lugares estão começando a sentir que algo maior está prestes a acontecer. Elas não conseguem explicar, mas sentem que o mundo está mudando em um ritmo fora do comum. Esse despertar é o Espírito Santo movendo corações, chamando os filhos de volta para casa antes que as trevas se tornem densas demais. As nações se agitam, as potências se levantam, e alianças são formadas em segredo. O cenário está sendo montado para eventos que os profetas viram em visões milenares. Daniel falou de um tempo em que o conhecimento se multiplicaria e muitos correriam de um lado para o outro. Daniel 12:4. Nunca isso foi tão real. Vivemos o cumprimento literal dessas palavras, e poucos percebem. Mas Deus está levantando vozes. Homens e mulheres comuns que, movidos por compaixão e fé, anunciam a verdade com coragem. Eles não buscam fama, nem seguidores. Buscam almas. São como atalaias nas muralhas espirituais, alertando: Preparem-se, o rei está voltando. E mesmo que o mundo os ridicularize, continuam firmes, porque sabem que suas palavras não são em vão. O tempo da neutralidade acabou. O próprio Jesus declarou: Quem não é por mim, é contra mim. Mateus 12:30. Chegou o momento de decidir de que lado estamos. Não há mais espaço para uma fé superficial ou indiferente. As profecias não pedem espectadores, pedem participantes. Pessoas dispostas a viver a verdade e se posicionar mesmo quando custa caro. A confusão global é apenas o prelúdio de uma revelação maior. O mal se expõe, o bem é testado, e os corações são peneirados. A cada dia, o mundo se aproxima de um ponto sem retorno, onde a verdade e a mentira colidirão abertamente. Mas quem conhece a palavra sabe que a vitória final já está escrita. O Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Apocalipse 17:14. E quando tudo parecer perdido, quando o caos parecer total, será o momento em que a glória de Deus brilhará com mais força. Porque é nas trevas mais densas que a luz se torna mais visível. Por isso, o cristão não teme o amanhã. Ele o espera com fé. Pois sabe que o mesmo Deus que escreveu o começo da história, também escreveu o seu final. E esse final é glorioso. O mundo pode desabar, mas quem tem o coração firmado em Cristo permanece inabalável. E é essa fé que Deus está restaurando agora. Uma fé pura, viva e inquebrável. O caos não é o fim. É o som dos passos de um novo tempo que se aproxima. O tempo em que todas as promessas se cumprirão e toda lágrima será enxugada pela mão do próprio Deus.
Há uma guerra acontecendo agora, e ela não é visível aos olhos humanos. É uma guerra pela alma das pessoas, travada entre a verdade e o engano, entre a luz e as trevas. Muitos não percebem, mas estão sendo arrastados por correntes invisíveis de desânimo, medo e confusão. Satanás sabe que seu tempo é curto e tem se levantado com fúria contra tudo que leva o homem a Deus. E como disse Jesus, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João 10, 10. Essa batalha não é travada com armas humanas, mas com pensamentos, ideologias e emoções. O inimigo se infiltra na cultura, nos meios de comunicação, na política e até nas igrejas, distorcendo a verdade para afastar as pessoas do caminho. Ele sabe que, se conseguir dominar a mente, domina o coração. E é por isso que Paulo nos advertiu: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. O caos espiritual que vemos é fruto dessa manipulação. É como se o mundo tivesse sido enfeitiçado, acreditando que pode viver sem Deus e ainda assim encontrar paz. Mas a paz verdadeira não vem de governos, de dinheiro ou de ciência. Ela vem apenas de Cristo. Ele mesmo disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. Essa é a paz que o mundo tenta imitar, mas nunca alcança. Enquanto isso, o cenário profético se desenha com exatidão. As alianças entre nações, as crises econômicas, os conflitos e os clamores por uma nova ordem global são exatamente o que a Bíblia anunciou. Apocalipse 13 fala sobre uma besta que se levantará com autoridade sobre toda a terra. Hoje, vemos como a globalização e o avanço tecnológico podem facilmente preparar o terreno para um controle mundial sem precedentes. Muitos acham impossível que algo assim aconteça, mas estamos mais próximos disso do que imaginamos. Sistemas digitais de controle financeiro, vigilância total e até tentativas de unificar religiões estão em curso. É o prelúdio de uma nova era, aquela que os profetas viram com temor e esperança. E em meio a tudo isso, o povo de Deus é chamado a permanecer firme, não em pânico, mas em fé. Em Lucas 21, 28, Jesus nos deixou uma instrução preciosa. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Essas palavras não são apenas consolo, são um chamado. Um lembrete de que, enquanto o mundo se desespera, os filhos da promessa devem erguer o olhar e se lembrar de quem são e de quem os governa. Cada profecia cumprida é como o som de uma trombeta no céu, anunciando que o plano divino está em marcha. E se o plano de Deus está em movimento, nada pode detê-lo. É tempo de acordar espiritualmente, de limpar as lâmpadas e preparar o coração. Assim como as virgens prudentes da parábola, devemos estar prontos, pois o noivo pode chegar a qualquer momento. O mundo quer nos convencer de que tudo está sob controle humano, mas a verdade é que estamos à beira de uma transformação espiritual sem precedentes. Deus está separando o trigo do joio, revelando quem realmente crê e quem apenas professa crer. E nesse processo, muitos serão surpreendidos, não porque Deus é cruel, mas porque deixaram de ouvir sua voz em meio ao barulho do mundo. As profecias não são enigmas distantes, são cartas de amor escritas por um Deus que não quer que ninguém se perca. Cada versículo é uma tentativa divina de despertar a humanidade antes que o engano se torne total. E por mais assustador que o cenário pareça, há uma certeza. O amor de Deus ainda está alcançando corações. Ele continua dizendo: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3, 20. Sim, o caos é real, mas também é o palco perfeito para o milagre. Quando o mundo for tomado pelo medo, os que confiam em Deus serão como luzes em meio à escuridão. Eles carregarão uma paz que o mundo não entende,
uma fé que desafia a lógica e uma esperança que resiste ao desespero. E será através deles que muitos encontrarão o caminho de volta à verdade. Deus nunca deixou seu povo sem direção. Assim como guiou Israel pelo deserto com uma coluna de fogo, Ele está guiando sua igreja hoje com o Espírito Santo. Ele sussurra aos corações atentos, mostrando o que virá, fortalecendo os que se sentem cansados e lembrando que a vitória final já foi conquistada na cruz. O mundo pode parecer perdido, mas o reino de Deus continua avançando. Em momentos como este, a fé precisa ser mais do que palavras. Precisa ser ação. É tempo de orar como nunca, de buscar a presença de Deus com sinceridade e de viver o Evangelho de forma prática. Porque quando a tempestade vier, não será a aparência religiosa que nos sustentará, mas a comunhão verdadeira com o Criador. É hora de reacender a chama que o medo tentou apagar. Os profetas antigos desejaram ver o que nós estamos vendo. Eles falaram de um tempo em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Joel 2:28. Esse tempo é agora. Em meio à confusão, Deus está derramando poder, revelação e discernimento sobre os que o buscam. Ele está levantando intercessores, pregadores e guerreiros espirituais que não se dobram diante do sistema do mundo. E ainda que o futuro traga desafios, ele também trará glória. Porque antes da volta de Cristo, virá um avivamento poderoso, uma última colheita de almas. Será o maior mover espiritual da história, nascido da dor, do arrependimento e da fé genuína. E aqueles que permanecerem firmes até o fim, ouvirão as palavras mais doces já ditas: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Mateus 25:34. O caos, portanto, não é o fim, mas o prelúdio de uma promessa. As profecias não anunciam destruição sem propósito, mas redenção após o juízo. O que está vindo não é o colapso, mas a revelação. O céu está prestes a se abrir, e toda lágrima de dor será substituída por lágrimas de alegria. Pois aquele que prometeu é fiel, e ele voltará para cumprir cada palavra dita. Há algo sagrado em viver neste tempo. É como se fôssemos escolhidos para testemunhar o desenrolar do maior capítulo da história da humanidade. Mas com esse privilégio, vem também uma responsabilidade: discernir o tempo e permanecer firmes. Jesus disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Essa advertência é mais atual do que nunca, porque o inimigo trabalha incansavelmente para distrair os corações que deveriam estar despertos. Vivemos dias em que o engano se veste de verdade e o pecado se disfarça de liberdade. Muitos que começaram bem se deixaram corromper pela frieza espiritual. Igrejas se dividem, líderes caem, e o amor parece estar desaparecendo do meio do povo de Deus. No entanto, isso também é cumprimento profético. Em 1 Timóteo 4:1 está escrito: Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Estamos vivendo exatamente isso. O inimigo não se apresenta com chifres e fogo, mas com carisma e palavras doces. Ele oferece atalhos espirituais, promessas de prosperidade sem arrependimento e uma fé sem cruz. Mas o evangelho verdadeiro continua o mesmo. Exige entrega, transformação e santidade. Jesus foi claro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. O caminho estreito ainda é o único que leva à vida eterna. Enquanto o mundo se preocupa com o amanhã, Deus está chamando sua igreja a se preocupar com o eterno. O foco não pode estar nas crises, mas no propósito. Porque se o coração estiver firmado em Cristo, nenhuma tempestade será capaz de destruí-lo. É por isso que os tempos difíceis vêm, para revelar quem realmente construiu sua casa sobre a rocha e quem construiu sobre a areia. A profecia não é um aviso de desespero.
é uma bússola espiritual. Ela aponta o caminho no meio do caos e mostra que, por trás de tudo, há um plano de redenção sendo cumprido. Deus não perdeu o controle. Ele está permitindo que o mundo se desfaça de suas falsas seguranças. Tudo o que é humano está sendo abalado, para que o que é divino seja restaurado. Esse é o propósito por trás da dor. Muitos perguntam: se Deus é amor, por que ele permite tanto sofrimento? Mas o amor de Deus é diferente do amor humano. Ele não é permissivo, é transformador. Às vezes, o sofrimento é o único caminho para o arrependimento. Quando tudo vai bem, esquecemos de olhar para o alto. Mas quando tudo desmorona, o coração se volta para quem realmente pode restaurar. É na dor que muitos reencontram o Criador. Assim foi com o povo de Israel. Eles se afastavam, eram disciplinados, se arrependiam, e então Deus os restaurava. E o mesmo padrão se repete hoje. O Senhor está permitindo que o mundo experimente as consequências de suas escolhas, não por crueldade, mas por misericórdia. Ele está gritando através dos ventos, dos abalos, das crises e das catástrofes. Voltem-se para mim antes que seja tarde. Os sinais não são o fim, são um convite. Jesus os chamou de princípio das dores. Mateus 24:8. Eles existem para acordar os que dormem, para chamar à vigilância os que se distraíram. E é exatamente nesse contexto que o Espírito Santo está se movendo com poder, despertando os corações sinceros e preparando um povo que será como uma noiva adornada, pronta para o encontro com o noivo. Mas o mundo está se tornando cada vez mais hostil à fé. Falar de Deus agora é motivo de escárnio. Defender a verdade é visto como intolerância. A Bíblia, antes respeitada, é agora ridicularizada. No entanto, tudo isso foi anunciado. Jesus disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10:22. Perseverar será a marca dos vencedores, e essa perseverança não é fruto da força humana, mas da graça divina. Deus está fortalecendo os seus em secreto. Enquanto o mundo grita, ele sussurra. Enquanto o caos avança, ele reveste os seus com paz. O Espírito Santo está renovando os cansados e reacendendo os que estavam apagados. Porque o tempo é curto e a missão é urgente. Há almas a serem alcançadas, corações a serem curados, vidas a serem restauradas. Estamos vivendo o momento em que fé e medo travam a maior batalha dentro de cada coração. E é nesse conflito que surgem os verdadeiros adoradores, aqueles que não se dobram diante do medo, porque sabem que o seu Deus é maior do que qualquer ameaça. Como Davi diante de Golias, eles enfrentam o impossível com uma confiança inabalável, porque já entenderam que o Senhor dos Exércitos luta por eles. O que virá a seguir pode abalar as estruturas do mundo, mas não o trono de Deus. Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E é essa certeza que deve nos guiar. Não importa o que as nações planejem, o final já está escrito. Cristo reina. E nenhum poder, humano ou espiritual, pode mudar isso. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Deus está nos chamando para uma fé madura, uma fé que não dependa de circunstâncias. Ele quer nos ensinar a confiar mesmo quando não entendemos, porque o verdadeiro cristão não vive pelo que vê, mas pelo que crê. 2 Coríntios 5:7. E é essa fé que será o escudo que nos protegerá nos dias que virão. Dias que testarão tudo o que dizemos acreditar. Mas há uma promessa: quem permanecer em Cristo não será abalado. Ele mesmo prometeu guardar os seus no tempo da tribulação. Apocalipse 3:10. E quando o mundo estiver em colapso, os que pertencem ao Senhor estarão de pé, cheios de paz e esperança, porque saberão que o Rei está às portas. Eles ouvirão o som das trombetas não com medo,
mas com alegria, porque saberão que chegou a hora da redenção. Portanto, este é o tempo de alinhar o coração com o propósito de Deus, de deixar de lado as distrações, as contendas e as dúvidas, e voltar-se totalmente para Ele. O relógio profético está marcando os minutos finais, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque o Espírito ainda está chamando, e a janela da graça ainda está aberta, mas não por muito tempo. Chegamos ao ponto crucial da história. Tudo o que foi anunciado está convergindo para um único desfecho: o retorno de Jesus Cristo. O mundo pode zombar, mas o céu se prepara. Cada profecia está se encaixando como peças de um grande quebra-cabeça divino. O que antes parecia distante, agora se torna palpável. As dores da terra, as crises nas nações e a escuridão crescente não são sinais de abandono. São o prenúncio da maior manifestação de glória que o universo já verá. Em Apocalipse 1:7 está escrito: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Essa promessa é o coração das profecias. Não se trata apenas de juízo, mas de esperança. O mesmo Jesus que foi crucificado voltará, não como cordeiro, mas como rei. Ele virá para restaurar, para julgar e para recompensar. E naquele dia, toda injustiça, toda dor e toda lágrima terão fim. Será o amanhecer de uma nova era. Mas antes que isso aconteça, o mundo passará por dores que separarão o verdadeiro do falso, o fiel do morno, o espiritual do carnal. O livro de Daniel fala de um tempo de angústia, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Daniel 12:1. Essa angústia não é castigo sem propósito. É o parto de uma nova criação. O mal será exposto, e o coração humano revelado. E nesse processo, Deus mostrará que sua justiça é perfeita. Os que confiarem em Deus serão sustentados de forma sobrenatural. Como Elias no deserto, serão alimentados pela fé. Como Daniel na cova, serão protegidos pela presença. E como Noé, serão preservados em meio à tempestade. Porque o Senhor nunca abandona os seus. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91:7. Essa promessa continua viva para os que habitam sob a sombra do Altíssimo. No meio das trevas, o povo de Deus brilhará com mais intensidade. Isaías 60:2 declara: Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. É exatamente isso que está começando a acontecer. Enquanto o mundo se desespera, os filhos de Deus serão sinais vivos de fé, esperança e amor. Serão faróis no meio da tempestade. Esse será o tempo do avivamento final, onde corações endurecidos serão quebrados, e multidões se renderão ao amor de Cristo. Milagres acontecerão em lugares improváveis, e a presença de Deus se manifestará de forma poderosa. A igreja verdadeira será purificada pelo fogo da provação e se levantará com autoridade. Não mais por títulos ou tradições, mas pelo poder do Espírito Santo. A noiva estará pronta. E então, quando o tempo se completar, o céu se abrirá, as trombetas soarão, e o rei virá. Não mais em humildade, mas em majestade. Ele virá com olhos como chamas de fogo, com vestes resplandecentes, e um nome que está acima de todo nome. Apocalipse 19:11, 13. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O universo inteiro reconhecerá a soberania daquele que é, que era e que há de vir. Nesse dia, o medo desaparecerá, e a esperança se tornará realidade. Os fiéis verão o cumprimento de todas as promessas. Aqueles que perseveraram, que choraram, que foram desprezados, serão exaltados. O sofrimento de agora será esquecido diante da glória que há de ser revelada. Romanos 8:18. Será o reencontro dos filhos com o Pai, da criação com o Criador, do tempo com a eternidade. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima.
Apocalipse 21:4. As dores cessarão, as guerras acabarão, e o mal será lançado fora para sempre. A terra será restaurada, o amor reinará, e a justiça habitará entre os homens. O sonho de Deus se cumprirá plenamente. Um reino onde não há mais morte, nem dor, nem pecado. Um novo céu e uma nova terra, onde a luz jamais se apagará. Mas até esse dia chegar, há um chamado urgente ecoando no coração da humanidade. Voltem-se para Deus. Busquem enquanto ainda há tempo. A porta da graça está aberta, mas um dia se fechará. Jesus disse: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Essa é a hora de se firmar, de se santificar e de se preparar, pois o tempo está se esgotando. O Espírito Santo continua dizendo: Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. O convite ainda está de pé. A salvação ainda está disponível. Não importa o passado, não importa o quanto alguém se afastou. Ainda há perdão, ainda há recomeço. Deus está chamando os cansados, os quebrados, os perdidos, para que encontrem descanso em seu amor eterno. O caos que vemos não é o fim, é o recomeço. É o prenúncio do triunfo do bem sobre o mal, da verdade sobre a mentira, da vida sobre a morte. A cruz foi o início da vitória, e a volta de Cristo será o selo final. O que começou no Calvário terminará com glória. Porque ele prometeu, e o que ele promete, ele cumpre. O que testifica estas coisas diz: Certamente venho sem demora. Apocalipse 22:20. Por isso, este é o tempo de escolher. Não mais entre religião ou ideologia, mas entre luz e trevas, entre eternidade e perdição. Deus não força ninguém, mas chama com amor. Ele está dizendo: Filho meu, dá-me o teu coração. Provérbios 23:26. A decisão é pessoal, intransferível e urgente. O amanhã pode não chegar, mas a eternidade está a um passo de fé. E quando tudo terminar, quando os céus se abrirem e o som das trombetas ecoar, aqueles que permaneceram firmes ouvirão as palavras mais belas que existem. Bem está, servo bom e fiel. Mateus 25:21. Será o fim do caos, o fim da dor, e o início de uma alegria que nunca terá fim. Porque o que começou como profecia terminará como promessa cumprida. E Deus será tudo em todos. Até lá, que cada coração desperte, que cada voz se levante, e que cada alma se prepare, porque o tempo é agora. O relógio de Deus está marcando os instantes finais da história humana, e enquanto o mundo entra em colapso, o céu se abre em expectativa. Pois o Rei está voltando, e dessa vez, vem para reinar para sempre.